Foi, é verdade, agora eu lembrei, realmente. Tinha um professor de química, essa coisa Muito de frio aí no marcantes. Paraná, Júlia? Não, hoje tá quente. Tá, aqui tá Por horrível ainda. incrível que pareça, né? Porque Curitiba tem essas coisas, né? Se não Hoje tá fosse. 24 graus e amanhã tá 5. Então, Em Porto Alegre está muito frio. Se não fosse o calor do cigarro que esquenta a Celina, É ela por isso que estaria eu passando fumo. muito frio. Não, o Rodrigo, sem mentira nenhuma. Ontem o dia inteiro e hoje o dia inteiro eu não vi claridade do sol no céu. Não Problema é nas nuvem, vistas? é uma neblina fechada em tudo, gente. É impressionante. nossa, foi para Porto Alegre o clima de Curitiba, então trocamos de clima, porque aqui Foi, tem sol. estive para cá tranquilo. Está muito É, ruim mesmo, muito ruim. E vai chegando de tardezinha, essa umidade vai congelando tudo, né? E quando chega no início da noite, assim, está um frio terrível. Mas, enfim, vamos lá, né? Essa Vamos coisa que tu esquentar falou, isso com. essa coisa que tu falou de com marcante, vendas. Celina, me lembra um é. professor de química minha. Uma vez eu Ah, cheguei na prova, eu olhei a prova, estava péssima, né? Eu falei assim, pô, professor, não era de marcar essa prova? Que ele sempre fazia aquelas provas de escolha múltipla e tal. E eu tava pronto, vou chutar aqui. Não sabia a matéria, mas digo, vou dar um migué aqui, eu me saio bem. Quando eu cheguei era discursiva, né? Eu disse, pô, professor, não era de marcar essa prova? Ele disse, é de marcar, vai marcar a tua vida, vai te marcar pelo resto da vida se tu não estudou. É, não, gente, mas só para fechar essa história do tempo, não sei se a Júlia e o André sabem que eu e o Rodrigo somos da cidade Cuidado, maravilhosa de cuidado, Celina. Pelotas, né? Cuidado Uhum. com é. Pelotas. Lá E vem. lá, gente, no Curioso, inverno, curioso. lá no inverno, a neblina é tão forte, Júlia, que É? tem dia que tu numa calçada, num lado da calçada, tu não enxerga o outro lado da calçada, tamanha neblina, de tão Nossa, forte. Quando eu era É, criança, o Rodrigo também devia acontecer isso, a gente brincava de se esconder na neblina, só para ter uma É que ideia. a tua época de É criança, a bem neblina era pesado mais forte, mesmo, Celina. sabe? interessante. É Muito que na tua bonito, época, diga-se de passagem. Eu é que na tua imagino. época de criança, a neblina era mais forte, Celina. E as crianças Claro, tomavam biotônico Fontoura, álcool, essas coisas, por isso que você não via outro lado. lógico que a minha época de criança e a dele são diferentes, né, gente? Ó, ele é um Muito, pouco mais velho, muito mas tudo diferente. bem. Bom, Julia, seguinte, apesar de você chorar pelos cantos aí, reclamar da Autobem, falar, ligar pro Rodrigo lá, perguntar se tem vaga na Star, a gente te valoriza pra caramba. Então nós É, queríamos credo eu, aí. começar. eu, te- eu tentei fazer um login na Star, só que não deu certo. Não me Então, assim, aceitaram, não sei por quê. vai saber, né? Vai saber. Deixa eu te falar. Eu Não, tentei mesmo, é verdade. falando sério, felizmente, Júlio, as coisas estão dando super certo. Não em toda a Autobem como a gente queria, mas a gente está conseguindo Uhum, reestruturar a central aí aos poucos e tal. uhum, Mas a gente está dando saltos importantes aí em Campinas, né? E logicamente que você sabe, eu já te falei, não canso de dizer isso, você foi uma parte importante nisso, que você apoiou e acreditou na gente aí num momento bastante crítico e no meio de um tiroteio aí grande que era com a bandidagem toda da sim. República de Curitiba, né? Coitada da República do Curitiba, não tem culpa Era disso. outro sentido, né? Mas enfim, Aham. foram deles. E então assim, a gente está querendo agora inaugurar uma nova fase aí na Autobem Uhum, Campinas. A gente está mudando o sistema financeiro lá da Mutualizo, isso vai nos dar algumas, algumas facilidades de visualizar algumas questões, onde vamos poder ter dashboards melhores, avaliar melhor as carteiras e tal. E uhum, aí não dá para a gente começar um projeto com todo mundo, e aí a gente resolveu começar com você. Não só por toda essa uma contrapartida aí da confiança que você deu pra gente e tal, mas principalmente pela capacidade que a gente enxerga em pilotar coisas com você, porque você tem uma visão mais estratégica, é uma operação, você entende de vendas e tal. Então a gente uhum. queria começar com você. A gente não tem um projeto desenhado step por step, mas a gente tem algumas premissas, tá? Então, assim,
primeira coisa que a gente quer começar a olhar é as carteiras para conseguir identificar melhor o perfil da carteira e conseguir ajudar cada consultor na Uhum. linha que ele mais possa evoluir, né? A Uhum. gente quer começar a avaliar a tua carteira para poder entender a tua carteira, talvez a gente entender coisa que você já entenda e Uhum. racionalmente ou coisa que você intua, né? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Puxa, a carteira da Júlia tem muito caminhão novo, tem pouco caminhão velho, né? Uhum. Bom, mas isso aí é por quê? Porque a Júlia tem um foco grande, é uma questão estratégica dela, ou é uma condição dela. Na prática é o seguinte, nós temos que chegar em algum momento e entender se a Júlia precisa aprender com os outros a também trazer caminhão velho, porque o contingente de caminhão velho é muito grande, ou os Uhum. outros precisam aprender com a Júlia como conseguir pescar os caminhões novos. Entendeu? Então a Uhum. gente quer começar a fazer isso, a outra carteira fazer isso com relação a RCF, RCF barra casco, enfim. A gente começando a entender, puta, a Júlia tem muito CAC, tem muito transportador e tem pouco CAC, né? Puxa, como é que ela consegue tanto transportador e os outros não conseguem? E Júlia, deve ter muito CAC perto de ti que tu não consegue capturar. Então, se tu levar a tua eficiência de vendas para esse mercado, talvez possa dar mais. Então, a gente quer Uhum. começar a criar esses benchmarks, essas referências. Logicamente que os consultores têm a sua vida independente, não precisam ter metas com a gente, da gente cobrar, mas a gente quer começar a criar planos e esses planos tenham metas e que sejam planos Sim. nossos com cada um de vocês, É, para a tem que gente ter poder metas, né? Porque para a senão. gente poder chegar e definir. Vamos atuar Uhum. assim? Vamos. Por exemplo, pegando o teu caso, você pode dizer, puxa, eu não tenho muita coisa no interior do Paraná, né? Mas tá perto para você. Será que você se dispõe a tentar abrir uma frente lá? Então a gente quer começar a discutir essas coisas, avaliar a carteira e Uhum. tal. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente vai conseguir fazer no segundo semestre. Aí na Uhum. tua, especificamente contigo, eu tinha pensado em algumas frentes para a gente tentar startar esse processo. Uma delas, a gente sabe que você tem muita coisa no Bradesco, né? E a gente Uhum. sabe que você já está trazendo algumas renovações do Bradesco. Já. Então, Tem isso é uma uma agora coisa. de 20 placas agora. Então, Vai vencer então, dia 25 de julho. a gente queria que você pensasse, não é para dar uma resposta agora, mas para a gente criar uma pauta Uhum. para começar a tratar disso, para que a Uhum. gente também pudesse te ajudar para entender o seguinte: sei lá, de tudo. Você já tinha coisas no Bradesco antes da crise na Autobem começar, né? Provavelmente tem coisa que É, você tinha levou. casos que a Autobem não poderia fazer porque o cliente ele financiou o caminhão e o Banco do Nordeste, por exemplo, os caminhões que vinham aqui na SVD, o Banco do Nordeste exigia que ele tivesse uma apólice, não liberava financiamento, entende? Então, para não Sim, sim. perder o cliente, eu colocava no Claro. Bradesco. E depois você teve que levar muito mais coisas lá, a gente sabe por quê, né? É, também Então teve algumas situações. É a gente queria, entendível, né? a gente queria Sim. pensar, e por isso que também a Celina está aqui, porque ela é boa para nos ajudar a criar trabalhar com dados e nos ajudar a fazer perguntas e tal, Uhum. e organizar os dados, para a gente poder começar a pensar o seguinte: bom, de tudo que está lá no Bradesco, né? Vamos tentar criar um dashboard disso, vamos tentar criar uma visualização, né? Sei lá, vamos criar X camadas, né? Ou X, vamos categorizar. Ah, tem o cara que foi, que você sabe que está para lá, e aí, logicamente, você vai tratar em termos de volume, de valor, o que você achar, se sentir confortável com a gente de abrir. Mas tem um grupo lá, que é o grupo dos que você levou para lá porque não tinham, porque precisava de apólice. Bom, esse Sim. grupo esse problema a gente não tem mais, em tese, que nós não temos para o RCV e tal, mas É. para o RCF. Uhum. Mas já temos a apólice da ESE. Né? Então Uhum. esse grupo dá, mas também precisa da perda parcial. Então a gente começar a categorizar. Aí não, tem um É, outro grupo que é. esquece, o cara não O que quer pega para cooperativa. nós é a perda parcial, daí, porque
o banco que está financiando, ele quer ter uma garantia de que a pólice cubra todo o veículo para ele, né? Se acontecer, ele. Sim. Não, Que então eu assim, li. o que eu estou querendo dizer, a nossa ideia com o Bradesco é a gente tentar entender isso, logicamente entender qual é o tamanho disso, para ver se vale a pena a gente investir todo Uhum, mundo o nosso tempo nisso, né? Mas uhum, tentar entender para ir criando soluções e ir testando, né? uhum. Sabendo qual é a curva que tem. Você não vai pegar um cara que está com a policy em curso lá, está no meio da vigência, e você vai tentar trocar o cara agora, né? É, não dá, né? É Mas difícil. a gente pode começar a trabalhar esse cara Até desde agora. porque na seguradora eles pagam em 6 vezes e 10 vezes no máximo ali, Sim, uma pólice. Então, sim. quando eles pagam 10 vezes, eles têm lá tem um crédito e eles têm o bônus que eles já vão criando, né? E é tudo isso que eles não querem perder, né? É, Quando. então isso é uma coisa que eu queria que a gente começasse a pensar, até para criar um plano, para a gente saber, puxa, logicamente, quem está vencendo agora é É, bom, daí os é que é fácil, é fácil. renovação é mais fácil, porque Mas, por daí. exemplo, antes da gente chegar na renovação, olhando para quem, por exemplo, está no meio da vigência, né? Uhum, Quando que a gente começa a atingir esse cara com alguma coisa, né? Entendeu? uhum, Começar, talvez a gente chegue à conclusão de que, puxa, 6 meses antes de acabar a vida, não adianta a gente trabalhar muito esse cara. Mas agora, 3 meses, ou 2 meses antes, ou 40 dias antes, não sei, nós vamos ter que discutir e pensar. sim. Mas o importante é quando a gente discutir e chegar nisso, talvez a gente chegue numa conclusão que, olha, 1 mês antes, 6 meses antes, tu vai mandar um troço que é dizendo o seguinte, olha, agora a Autobem tem não sei o quê. Eu sei que você está na Uhum, vigência, mas pensa. Em 3 meses vão mandar alguma coisa, em 2 meses mais uma, e depois nos últimos 2 meses nós vamos fazer uma carga, e no último mês nós vamos encher o saco do cara com coisa nesse sentido. E aí até definir o que, que é que tu manda, o que, que é que nós vamos trazer o e-mail dele, o telefone dele para perseguir ele na internet como Autobem, uhum, trabalhando tráfego pago, entendeu? sim. Coisas desse tipo. Então isso é uma frente. Então essa é a frente Bradesco, né? E aí nós vamos ver, como eu falei, o cara que tinha apólice, o cara que teve problemas com o Autobem, É, né? esse, Ou o esse cara é que difícil. ouve, ou o cara que ouviu ter problemas com o Autobem e foi Uhum, porque estava só com medo. Então a minha sim. ideia é depois a gente marcar uma outra reunião, porque hoje vai ser muita coisa para a gente não fazer, mas a gente tentar criar esse raciocínio e fazer uma outra reunião de trabalho, mais para Uhum. começar a dividir essas coisas e mapear e a E gente aquela definir isso hoje. opção da segunda marca lá que a gente havia conversado, para Vamos esses que chegar não lá. querem autobem. Nós vamos chegar lá. Ah, tá. Então, assim, isso para mim é, digamos, a frente Bradesco. E eu Tá. digo que para mim é a principal, porque a gente sabe onde está o cara, Uhum. né? A gente sabe por que que ele está lá, né? Quem saiu da Autobem e quem nem entrou na Autobem, você possa ter levado para lá, né? É. A gente sabe por que que ele saiu, a gente sabe quando ele paga, a gente sabe quando acaba. Então, assim, nós temos. Esse, na verdade, é o nosso melhor aquário, que a gente conhece todo mundo, né? É Uhum. cachorro de condomínio, né? A gente sabe o que come, a gente sabe tudo. Então, a Uhum. ideia é a gente conseguir modular isso em cima do Bradesco para a gente ter um cronograma e ter um benchmark, né? Em tese, qualquer coisa que a gente fizer fora desse público, o nosso resultado tende a ser percentualmente, a nossa eficiência tende a ser percentualmente bem pior do que nesse público, né? Sim. Mas a gente cria um Uhum. benchmark por conta dessas questões todas. Aí depois a gente tem uma outra frente de trabalho, ainda pegando o que está dentro de casa, que é a gente fazer a mesma análise com quem está no Bradesco, mas começando por quem está na Autobem contigo, que é a gente saber Uhum. o seguinte: como eu sempre bato muito que a gente tem três maneiras de ganhar mais dinheiro, né? Uma é ganhando mais clientes, e aí a gente sai Uhum. para o mar aberto. A outra é vendendo o que a gente já vende mais caro, que no caso da Autobem é complexo, porque a gente tem um problema de marca, a gente tem uma série de questões. E a outra coisa é vendendo mais para quem a gente já vende. Então, assim, a gente pode dizer mil coisas da Autobem.
não só hoje, mas como lá atrás. Ah, é uma cooperativa. Ah, o cara só vem para cá porque ele não é aceito na seguradora, ou ele só vem para cá por preço. Sim. Só que assim, em algum momento ele resolve. Eu vou pagar um valor que é menor ou que é grande, mas porque eu não consigo entrar na cooperativa, no banco, mas eu vou pagar aqui contando que eles me cubram quando der merda, É, né? Então é um é, voto de confiança. E é um voto de sim. confiança em cima de uma questão crítica para o cara. É o caminhão Uhum. dele. E é uma questão crítica de alto valor, né? Então eu acho que a gente, na Autobem desde sempre, trabalha pouco. Eu brincava com o Aurélio, digo, Aurélio, tudo que é segurança, pelo menos o que é segurança e transporte, o cara tem que querer comprar com a gente, né? Camisinha, o cara vai comprar camisinha pro filho, né? Eu vou comprar da Autobem, né? Embora saibamos que se ele tivesse comprado, o filho já estava com 30 netos, né? Mas enfim, tudo que é questão de segurança, o cara deveria Não foi comprar um com a bom gente. exemplo, tá? É, Foi um bom exemplo. Tudo bem. vide a Aisla, né? Engravidou cedo. Então, assim, É. a gente deveria ter coisas mais assim. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar, primeiro pelo óbvio, né? Não adianta a gente Uhum. ficar querendo vender outra coisa pro cara que não seja da nossa seara. Então, assim, em É. primeiro lugar, o que que nós temos para vender a mais? Puxa, agora nós estamos com RCF. Em primeiro lugar, assim, complementar, né? Quem está na nossa carteira que tem RCF, que tem casco e não tem RCF? Quem está na nossa carteira que tem RCF e não tem casco? Né? Uhum. Desses, quem que tem isso em algum outro lugar? É o primeiro recorte, né? Uhum. Aí depois, além disso, o que mais a gente pode vender para esse cara, né? Ah, podemos pegar a coisa mais pessoa física, né? Então vamos vender o seguro de auto para ele, seguro de Uhum. carro para ele, para o É, o filho, de de alto a moto. gente já poderia estar fazendo, né? A gente acaba Vamos. fazendo na seguradora aqui. Então, vamos fazer isso. Agora, vamos ver, por exemplo, o seguro de vida. Vamos ver, por exemplo, o seguro residencial. Essas Tá, coisas todas. também. E até a gente está querendo criar, e eu queria dividir isso contigo, porque, por exemplo, eu não sei se para você e vocês, consultores, Uhum. vocês têm apetite para esses seguros que têm um ticket tão baixo. Embora a margem seja maior, né, Uhum. o comissionamento geralmente seja um pouco maior, o ticket acaba sendo baixo e talvez não valha para vocês. Mas uma coisa que eu É, já falei internamente, talvez a gente possa criar uma estrutura de venda se para vocês esse público criarem, eu acho em que é o nome de ideal, vocês. Em nome de porque vocês. é questão de foco. Se eu desfoco para fazer uma vida, eu deixo de fazer caminhão, entende? E Então, meu pai falava muito assim: se você quiser vender tudo, automaticamente você não vai focar em algo que te dê mais resultado. Então você tem que escolher por um ramo, né? Então a gente pode ter esses micro seguros, mas desde que ele não atrapalhe, então, sabe? Eu tô cotando um caminhão e tem a opção de eu incluir um seguro de vida ali já na cotação. Marquei, somou já junto na proposta, entende? entendi. Se eu parar e ter que preencher um questionário da seguradora A, B, ou C ou D, ou até posso enviar um questionário para o cooperado preencher ali da vida do motorista, ou quantas vidas, né? Que geralmente esses Essa são coisa, seguros essa globais, coisa, né? essa coisa de Pra, incluir isso na mesma proposta, eu não tinha pensado, não sei qual é a viabilidade, mas acho que é uma boa coisa. O que eu tinha pensado era a gente criar a estrutura, a gente, Autobem, criar a estrutura de venda, né, em nome de vocês, né? uhum, Para que pudesse acessar o pessoal de vocês estarem sabendo. E, uhum. logicamente, provavelmente o cara até responderia para vocês e não para a gente. Ou perguntaria para a gente, depois É, checaria com por vocês. exemplo, é que nem o carga, né? Eu sei, estudei isso também, mas assim, não foquei em carga. E eu sei que é um seguro bem minucioso, que vai tirar o meu tempo, que eu vou deixar de focar no que é interessante até para vocês. Sim, Então, eu sim. prefiro passar esse seguro para alguém do que, né, do que fazer aqui pela corretora. E o que a gente está querendo é que você não passe para alguém, que a gente Sim, possa fazer isso e você ganhe um pouco disso, sim, entendeu? Ganhar sim. menos do que ganharia se você estivesse fazendo o trabalho inteiro, mas a gente
mantém tudo dentro de casa, né? Sim, Até porque no outro lado vai ter alguém que entra por carga, depois faz não sei o quê, é depois faz não sei o isso. que mais. Então essa é uma outra frente. Eu queria também ter a tua Uhum. avaliação nisso, né? E depois outras coisas que a gente possa, isso na parte primeiro esse vida, residência e tal, para o pessoal. Eu E acho que o depois, Vida e o Residência é bem interessante, porque eu acho que eles poderiam vir. Se vocês, não sei se vocês conseguem incluir isso já na cotação da proposta, achei bem interessante, porque são legal. seguros que é, Vida e residência. é, e E até, de repente, até o pet ali, né? Tem associações que têm seguro pet, né? Pra quem tem cachorro e tal. É interessante, tem enfim. caminhoneiros que a mulher é uma cadela, né? Tem caminhoneiro que o quê? A mulher é uma cadela, é uma cachorra. Isso é É, porque mas eu hoje não é não vou nem nem comentar. sexta-feira, Hoje tá né? difícil, hein? Tá difícil os teus comentários. Melhor não comentar nada. Não, É, você viu cachorrinho. lá, Deixa ele quieto. tá falando de pet é porque tá cheio de ossinho, tem hidrômetro lá atrás dele. É. Não, né? Porque até porque os caminhoneiros são santos, né? Nem. Bom, desculpa se eu ofendi. Como diria o Bolsonaro, Não, o Flávio eu Bolsonaro, desculpa se você vocês se sentiram ofendidos. está lá Bolsonaro mesmo. Mas Então, tudo assim, bem. então, Júlia, essa era uma outra ideia aí da gente ver como é que você acha que fica. Para a questão da marca, nós vamos implementar aí junto com o Paulo lá, esse modelo que a gente fez. Desculpa, antes disso, o RCV nós estamos praticamente fechando aí agora Uhum. e vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu não tenho as respostas todas, então não adianta nem me perguntar nada, porque muita resposta que você vai me perguntar, muita Vou pergunta que nem você vai abrir fazer, minha eu não tenho, boca. eu não tenho a resposta. Então, assim, então a gente vai voltar a falar logo sobre isso. Sobre essa outra coisa que eu estava falando, da marca, o Paulo vai nos ajudar, Uhum. assim como ajudou nesse teu aí há 2 semanas, Uhum. mas a gente montar uma plataforma para vocês, multimarcas, aí onde vocês Ah, vão poder legal. cotar, inclusive fora da Autobem. Que é Uhum. para que é para quê? Tentar conseguir, espero, pelo que eu falei com o Multicálculo, você Paulo, quer dizer? desculpa, multicálculo, tentar conseguir preço para vocês melhor do que vocês têm hoje, Tá. entendeu? E qual é o Uhum. conceito? Por que que isso é importante para o Autobem? Porque o que vocês não conseguirem trazer para o Autobem, pelo menos vocês não perdem para um outro corretor na Sim. mesma seguradora e tal. E eu prefiro que vocês fiquem ganhando alguma coisa e a gente está em contato com esses caras, vamos tentar trazê-los em algum Uhum. momento aí numa condição um pouquinho melhor, né? Uhum. Então essa Sim. é É uma boa ideia. uma outra frente que a gente quer A ver. loja Cor faz isso aqui em Curitiba. É, né? Então, se vocês. É um modelo que dá certo. Se vocês utilizarem isso É que para eles são todos os consultores da Autobem, uma assessoria, né? sim. É, ele é uma corretora, né? Ela é uma grande corretora que tem os parceiros corretores, são, digamos, É, quase que associados. é o, E aí a você empresa do tem. Paulo e do Camilo é mais ou menos isso, né? A Seg Partners. Eles têm Sim. 27 ou 28 corretoras embaixo deles que usam os serviços, tanto os administrativos, treinamento e Isso. É a uma mesma série de coisa que a outras loja coisas. Cor. Então eles Acho vão que a ter loja isso. Cor é a maior do sul aí, eu acho. E então nós estamos tentando alguma coisa semelhante aí e vendo como é Uhum, que a gente consegue conectar isso com a questão da própria cooperativa, né? uhum. Mas o importante se não ficar dentro do nosso escopo aqui, a gente conseguir ter outras coisas para Tá, mas entregar para os para nossos quando clientes. isso? É para esse ano ainda ou para ano que vem? Não, é para esse Só ano. para saber. Ah, tá. É para esse ano. É que assim, muitas Bom dessas coisas saber, né? a gente já conversou em algum momento,
né? Sim. Mas a gente estava sempre precisando trazer outras coisas para frente. Infelizmente, a velocidade das coisas não são como a gente gostaria, um pouco por causa do mercado, um pouco por causa do parceiro, muito por Uhum. causa nossa. E aí o que é por causa nossa, um pouco você sabe de onde vem, que são todos os problemas, e um pouco que a gente está tentando reconstruir e também, apesar de você não acreditar, eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas limitações. Então a gente, né, André, a gente Não, tem, eu né? Ela, acredito. ela Eu pode não acredito. acreditar, mas a gente tem, né? Não são poucos, não. A gente não é super-herói, né, André? Não. Acredite, Júlia, nós não somos super-heróis. É, eu sei, coitado, nem André. É, A gente tem as nossas limitações, mas a gente quer acertar e nós vamos acertar. E acho que já estamos acertando bastante, né? Sim, sim. Agora precisamos ser tenazes aí para aproveitar essa boa onda e a gente conseguir encaixar essas coisas. Sobre a marca, então, a primeira resposta é isso, né? É ter Uhum. essa segunda marca e nós estamos trabalhando outras três, quatro marcas nesse momento, tá? Uhum. E aí eu te peço total sigilo porque elas ainda está em fase embrionária, eu não sei o que vai sair realmente. Tá? Uma marca é do Não, teu eu quero grande contar amigo, para as pessoas. Contou, sim, já era. Agora uma todo mundo vai marca, saber. uma marca é do teu grande amigo e admirador, Seródio, ou conhecido como Choródio. Tá? É, Como é que o então. Rony chamava ele? Não era Choródio. A Choródio era o meu apelido, o Rony tinha outro. Meningite. O Rony dizia que eu. gente, Que meningite. Meningite. Meu É, Deus. porque ele dizia que todo mundo que tinha meningite ficava com uma sequela, ficava meio assim, e que o seróide era meio era sequelado. dessa sequelado. Que barbaridade. Tu viu? Então, O que assim, que será que eles não falam da gente, hein, Celina? Quando a gente Mas, não se, tá com Não, eles. se vocês, se eu- vocês Eu não, fico não, pensando nisso, não sabe? queiram, não queiram imaginar isso, não será bom para nossa convivência. É, imagino. O, o, eu vou então, dormir até de toca hoje. uma, uma é a do seróide, que é a Marechal, né? Que a princípio o Uhum. foco dela vai ser mais leves, mas Marechal Cândido Rondon? não, Rondon? só Marechal. Aham, E, tanto. e Cuidado, essa é Paraná. uma. Depois tem duas que são do mesmo, o mesmo cara que era sócio do Aurélio, que é o Manassés, que ele, até hoje, ele tem só leve, né? E ele tem duas marcas para leve. Uma é Nova Proteção e a outra é Solid. A Solid é a mais antiga e a Nova Proteção é mais recente. E a ideia é a gente ter essas duas marcas, essas duas novas marcas dele. Então seria Nova Proteção Pesado e Solid Pesados. Aí está um pouco complexo porque a gente entrou por uma via, que era ter a marca dele e tal, e pagar um royalty para ele. Aí, como Uhum. toda ideia com o Aurélio, ela muda no meio e tal. E aí já virou um troço para os caras de lá também venderem. Aí cria problema, porque como é que tu vai estimular o cara a seguir vendendo carros se ele vende um caminhão e equivale a 8 carros? Ah, Então as entendi. coisas. As coisas. Então, em tese, era Não o que acho que estava não. mais próximo para a gente fechar e que acabou dando uma esfriada porque criou-se muita areia no meio do caminho, mas vamos fechar logo. E tem Uhum. uma outra, que é a última que entrou nesse processo aí, que é a Abracan, tá? Que é um braço de um sindicato aí de caminhoneiros, dos táxis, que, que a ideia é que a gente faça deles uma marca. É a que Uhum. estava menos promissora, mas eu acho que periga ser que a gente consiga colocar para operar o mais breve possível. Além de todas Interessante. as questões da marca, né, fazer site, não sei o que, não sei o que, o que mais atravanca, Júlia, o que mais a gente vê problema, é conseguir fechar um modelo de negócio, que às vezes dá uma travada aqui, outra ali, mas a principal é a gente ter condições mínimas de conseguir ter uma operação que não seja pega no flagra, né? O que eu quero Uhum. dizer? Não dá para a Júlia o cara reclamar da Autobem e a Júlia dizer assim, não, vou te levar para a Abracan.
Aí o cara pergunta, o que é Abracan? Aí a Júlia fica meio assim e tal. Aí o cara confia na Júlia, então tá, essa Abracan é boa, é boa. Aí um dia o cara precisa da Abracan, ela liga pra Abracan, cai, tô bem, boa noite. Entendeu? Uhum. Ou alguma outra coisa no meio do caminho. Então é isso que a gente está tentando fechar, esse é o desafio que está no colo falar no colo, porque tem duas moças aqui, senão eu usaria uma outra terminologia. É Está no só colo mudar o do, número do 0800, né? tá no colo do Aurélio. E ter É, outro mudar. atendimento. Mas só que aí tu duplica os custos, né? Antes de Mas, duplicar as receitas. Então nós estamos fazendo tudo isso aí, infelizmente não é tão simples. Tem sistema, uhum. sabe? Tem toda uma série de coisas aí que tá por trás da costura que a gente não consegue ver. Então essa é a coisa. E de imediato, para a gente conseguir trazer mais dinheiro e mais venda, o que eu queria ver contigo é o seguinte, é retomar aqueles repasses de mailing para vocês e ver como é que você acha que a gente consegue retomar e qual a capacidade que você acha que você tem aí de, de processamento disso semanal ou mensal para a gente voltar com aquilo, né? Que a gente fez, andou, eu não tenho as métricas disso, então até por isso que eu estou querendo também que a Celina nos ajude, para a gente começar a ter um Uhum. registro melhor disso e ter as métricas e, e, e poder estar com isso mais claro, né? E aí a gente tem duas fontes aí que a gente está pesquisando, né? Uma é aquela mesma que da onde o André te mandava e agora está conseguindo ter mais algumas de lá. E uma outra que o Seródio está conseguindo. Da onde que é aquele e-mail mesmo que ele falou que está conseguindo? Ele está conseguindo aos Ele poucos. lá, ele tá pegando dos parceiros dele. Alguns parceiros lá, muito Sim. focados na região do Paraná. Né? Aí ele até pede, assim, porque são informações mais restritas para entrar em contato como se fosse algum contato e não passar o nome dele, né? Sim, sim. Aí ele fala pra gente. Então, assim, ele até traz uns relatórios bem legais, assim. Tem que filtrar muitas coisas, porque tem muitas coisas repetidas, mas acho que vai ser bem válido isso daí. Então, Júlia, assim, como eram muitas coisas, eu acabei falando pra caramba, mas o que eu queria? Queria que você tivesse nessa reunião, logicamente, né? Mas eu queria que o André e a Celina tivessem, para a gente ficar todo mundo na mesma página, depois criar um grupo, talvez, para a gente ir Uhum. buscando informações, porque, como você vê, se a gente for falar. Uma outra coisa que nesse processo vai ter, o que você precisar, e se você permitir, o que a gente puder te propor de Uhum. ações para o teu Instagram, tanto pessoal quanto da tua corretora, a gente vai te dar todo o apoio, entendeu? Então eu sei que você faz, não sei se é a Pato Branco que faz, como é que você faz e tal, mas a gente pode te ajudar a você ter uma frequência maior, uma quantidade maior aí, Uhum. dentro das contrapartidas que a gente quer poder te dar para acelerar isso. Porque, na minha opinião, cada hora que tu fica tentando mexer numa inteligência artificial para fechar uma arte ou para fazer alguma coisa, é uma hora a menos de prospecção que você está fazendo. Sim. Né? E você prospecta bem melhor do que o cara lá da Timbro que faz as artes. Então, vamos usar cada um Sim. no seu melhor potencial. Né? Sim. Então, assim, a ideia hoje aqui, Júlia, era te dar esse overview. Uhum. Se tem alguma dessas coisas que você não se sente confortável e tal, a gente poder ir discutindo, para que a partir de agora a gente possa ir buscando as informações que a gente precisar para construir isso e tal, contigo Uhum. pontualmente, sem ter que começar do zero. Podemos discutir o que tiver que discutir a qualquer momento. Mas a ideia era nivelar um pouquinho as nossas ideias, os nossos objetivos, para a partir daqui começar a tentar colocar essas coisas em pé e fazer algumas conversas, até porque eu quero logo começar a ter resultado para poder, logicamente, entrar mais dinheiro, entrar mais coisa para mim, para ti, para nós todos, para o Autobem,
e para a gente começar a levar para outros, entendeu? Para poder chegar e dizer, olha, já fizemos isso com a Didi Corretora. Quem sabe uma pessoa perto da Didi, o Jovem Fênix, né? Uhum. Ou como é que chama? O carequinha do seguro, como é que é, André? Super carequinha. Super carequinha. Super carequinha. O super carequinha. Obrigada por lembrar, tá? Tinha esquecido. Não, a comissão. Mas ele tá produzindo bem, viu? Eu tô vendo, tá produzindo melhor que a Você Julia tá Didi. vendo, né? Ele é o Não, mais você tá velho, vendo sabe, no seu gente? Eu aprendi relatório, com né? ele. Você tá vendo no seu relatório que tá pingando. A Júlia sabe, a Júlia já trocou de carro até por conta desse aumento de produção. Troquei nada. Já vai para os Estados Unidos, já comprou passagem para os Estados Unidos de última hora. Você quer saber o que eu vou Isso é fazer daqui a verdade. 3 semanas? Vou para os Estados Unidos. Isso é verdade. Aí sim, viu? Isso O preço é das Então, real. passagens, quatro, ela Primeira fez que vez que eu nem vou lá então, visitar o Trump, aí ela fez que nem falar pra ele não me bloquear lá, que eu quero acessar quando, os lugares. quando perguntaram para ela se estava cara a passagem, ela fez que nem aquele meme lá da Carolina. Eu sou rica, rica. Então, É. então não, essa é a mas vida aqui. Mas a ideia, Júlia, é conseguir fazer isso e ir levando a experiência, né? E tentando melhorando Uhum. aqui contigo, até pela transparência. Você fala, a gente conversa, a gente discute e tal, e acertamos uma operação para poder levar para diante e escalar com mais Sim. tranquilidade, né? A gente Uhum. quer ter confiança também. Não dá para pegar um parceiro que. Ei, como é que tá? Aí o cara Tô foi em viajar, reunião, filha, só um pouco. Tô foi, usando. Desculpa. o cara foi Filhos, eles. viajar, o cara passeou, para não te dizer que não fez nada, ele diz, tá muito difícil, o produto não tá pegando. A gente fica aqui, quebrando a Uhum. cabeça para ver que o produto não tá pegando, a Celina muda a campanha, muda a coisa. Não, o cara não vendeu para ninguém, não ofereceu para ninguém. Entendeu? Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas de internet. Já patrocinei alguns vídeos, mas só recebo coisas indesejadas nos comentários, então não foquei mais nisso, enfim. Não, não, E mas aí eu vamos não estou fazer o falando isso. tradicional, né? Eu acho que o É, nosso público ele é bem tradicional, né? O pessoal do transporte não, de repente não é tão ligado nessa. não, tem produtos e produtos, a gente tem que atuar em todas as frentes. Mas então Sim. a ideia geral era de discutir isso aqui hoje contigo, hoje era isso, entendeu? E a Uhum. gente saber se você topa, se Sim, claro. e a Top. gente começar a colocar em prática, né? Eu acredito que o que eu mais gostei daquilo que você falou foi os microprodutos ali, né? Sim, De tê-los. Eu acredito muito em que o cliente possa contratar tudo com você, para ele não ficar. Porque se ele contrata um seguro de RCV com outro, e aí já há uma chance dele ir para outro corretor, né? Você claro, sempre claro. tem. Aí, se ele contrata aqui todos os seguros, o do carro, o de vida, residência, o seguro da carga, e a gente não consegue fazer tudo, mas se a gente ter alguns parceiros que É, possam. que esse cara da Venturini, Uhum. é Venturini ou Ventuni? Como é que é? Venturi, Venturi. 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 Esse É cara o da Walter e Venturi, o Almir ali, né, que eu tô conversando. o Paulo falou que é um parceiro bom. Então é alguém que eu acho, porque o Paulo falou exatamente o que tu tinha me falado. Esse negócio de carga é muito chato. E É tu tem que, horrível. tu tem que fazer não é o conhecimento, como é que chama? É, tem o questionário, Não, não, mas que depois, cada depois viagem do tem que questionário, fazer. você tem que fazer todo. É um Porque, processo ali no sistema de um monte de perguntas. É exato. bem Toda a chato. rota, né? Você tem que deixar toda a rota que você vai Toda a rota. fazer, qual ponto, qual rodovia você vai passar, tem que fazer tudo. É. E no nosso caso, quando é transportador, daí sim você preenche isso, mas quando é subcontratado, que também é obrigado a fazer, por mais que, né, eu não sei de onde que essa lei, sinceramente, gente, eu acho que isso é só no Brasil.
É um jeito de dizer para o transportador, você vai se ferrar mais uma vez. Porque ele já paga seguro de carga onde ele está, onde ele puxa a carga. Ele vai contratar um outro seguro só para dizer, para entender que ele tem seguro, mas a carga já é segurada. Qual que é o sentido disso? É ferrar para a pessoa que está no transporte, né? Porque o frete já está uma porcaria. E aí, ele ainda é obrigado a pagar. Eu estou fechando seguros assim, mas, sinceramente, eu acho ridículo. Isso só atrapalha o transporte, porque aí o cooperado, ele é obrigado a pagar mais uma conta que, por exemplo, ele não vai usar essa cobertura, é só para a NTT ver que ele tem registrado no registro, na NTRC. Qual que é a vantagem? Uma forma de ganhar mais, né? Então, enfim, mas a gente está fazendo porque tem que fazer. Bom, era isso. Não sei se você tem alguma coisa, Júlia, André, Celina. Não, só E eu acho, Júlia, concordo uma agora. das coisas importantes que você falou desses microseguros é a gente, André, entender se a gente consegue embutir isso na esteira ali das contratações, né? Sendo, na Seria uma verdade, boa. É, nem porque se que você entre conseguir como um agregado, aqueles lá, né? o item adicional, Eu Isso. acredito que tem como. Eu vejo que tem algumas, por Não se exemplo, a iluda. Use. Não A se Use. iluda, Júlia. Hã? Não se iluda. Tem como é uma frase muito forte em se tratando de autobem e mutualismo. Ah, tá. eu sei que a Porto Seguro tem. A Porto Seguro ela tem A você. Porto tem, a Use, da Caixa, é uma seguradora que você contrata sem corretor, pelo aplicativo. E ela também tem. Daí você marca, assinala lá, quero seguro da residência, seguro disso. Estava olhando esses dias, achei. Você contrata pelo aplicativo as coberturas. Aí você É, fala qual o veículo que você tem, teu carro, inclui as informações e aí tem a opção. Você quer contratar também um seguro para sua casa? Assinala aqui. Quantos? Daí tem as opções. 500 mil, 1 milhão. Aí se passar de 1 milhão, daí eles mandam um vistoriador na tua casa. Para realmente ver se a tua casa vale o tem, que você está contratando, né? A Celina foi abduzida lá pelo OVNI. Oi, ela estou ouvindo. tá Ela travada. tá, ela tá prestando atenção. A tua tela, vocês estão conseguindo ver ela? Ela tá travada. Tá, Está dá para ver? travado aí para vocês? Tá. Tá. Não, é que tu tava parada só. Não, pra mim ela tá travada. Não, A minha também. Não. Ou é a nossa internet que tá ruim, Rodrigo. acho que Né? vocês Então deve estão ser a internet travados. de vocês. Mas está me Bom, ouvindo, Rodrigo? perfeitamente. Só estou travadinha. Quando tu fala assim, Ah, engraçadinho. bom, Depois apanha e não sabe nem por quê, né? vamos para cima dessa, gente? Vamos, Então, sim. Que a com Júlia tem que certeza. comprar mais 2 casas nos Estados Unidos. Precisa vender bastante. Que casa? Quem disse? Quem Não tenho disse, casa Berenice? nenhuma lá. E Celina, André, vocês querem falar alguma coisa ou vocês estão me sabotando só? Nada. Tô ouvindo. Pra mim já Tá, eu acho que tá indo. eu sou assim, quando que a gente começa? Tá, Prazos. já começamos agora. A gente vai te mandar o que está mais ao alcance da mão, que é retomar aquela lista primeira, com base naquela lista lá que a gente tinha. Eu preciso que tu me diga quanto que tu consegue digerir por semana aí, para o Uhum, André começar a puxar isso de novo. tá. E a partir da semana que vem eu também já te mando uma outra lista que vem Uhum, desse negócio lá do, do Seródio. tá. Os microseguros, o André vai Uhum, avançar para ver quais deles a gente consegue mais facilmente colocar na nossa esteira de venda normal ali, né? uhum, O RCV depende de algumas coisas ainda, não é
Depende de outras coisas, para daí a gente ver como é que você vai conseguir colocar na mesma esteira, se não vai e tal. O RCV é também um seguro que é só para inglês ver, né? Não vai averbar nada. Então, é um É valor que, mínimo de prêmio que tem, né? não, mas é o seguinte, Júlia, esse é o que tu conseguiu lá para aquele teu cliente, né? Só que Uhum, tem o seguinte, eu não sei se tu tem muito TAC. não tem. Ah, então é Tem por isso. pouco, mas o TAC também vai ter que contratar? Sim, Sim. sim. E essa é a É questão. obrigatório, são os dois. Esse que a gente conseguiu agora com a ESE, um dos que a gente conseguiu com a ESE, porque na verdade Daqui é o a pouco os seguinte, caminhoneiros vão embora pro Paraguai, gente, sério. o problema é que lá, né, ninguém compra, né? O pessoal só vende lá. Hã? O paraguaio só vende, o paraguaio não compra, né? Só vende por enquanto, mas tá se industrializando, né? Cuidado. Eu vejo assim, Júlia, que esse O para Haddad ataque, foi o né? melhor ministro da economia que o Paraguai já teve. Do desenvolvimento, né? É, do desenvolvimento Ô, da Júlia, economia, né? mas esse do RCV para ataque, a gente tem conversado, ele é um dos melhores seguros para vender. Por quê? Porque ele é mensal. O Sim. cara que não faz o RC, Uhum, normalmente, agora uhum. é obrigado a fazer e por um preço muito barato por mês, Sim, sim. entendeu? Você vendeu uma vez e te esquece. Você É, não tem que estar preocupada Uhum. com renovação. sim. Te esquece da vida, entendeu? Uhum. Tem uma facilidade de venda porque o cara é obrigado a fazer. É. É, porque o da transportadora é outro RC, né, que tem que ser feito, quando ele é contratado pela Da transportadora. transportadora é os três obrigatórios, né? O RC-TRC, o RCDC e o RCV. Isso, mas o dele é o RCB. E Uhum, o só o RCV, RCV. em muitos casos, para quem tem principalmente para quem tem uma carteira baixa aí em relação a RC, de modo geral, né? Uhum. Dois ali ele já tem que contratar. E ainda com possibilidade dele contratar o terceiro, que é o do danos morais. É, isso Então, mesmo. vendeu uma vez, te esquece, está na carteira. É só a gente manter o preço bom, né? Não, eu acho que Uhum. é isso, né, Rodrigo? Vocês concordam comigo, né? E tem Concordam, né, uma coisa. Rodrigo e André, né? Sim, sim. Isso vai sair aí, você já tem uma base de preço, André? 189. Não, não sei. Não sei. Esse é o preço que está vendendo lá no sindicato. Não, não Nossa, temos aí. então tá muito bom. Né? Porque o prêmio mínimo é 500 e poucos reais, mais ou menos. Do Né? RC, Não, só do RCV. é um Tá preço certo bom. isso? É que o que que acontece, Júlia? Esse que a gente está vendendo, o foco dele é ataque. Esse Uhum. primeiro, tá? Tanto que para você a gente teve que conseguir por fora. Esse que a Sim. Celina está falando é para o TAC. O que que acontece? Uhum. A legislação diz que o TAC, grosso modo, ele tem que ter o RCV. Mas, Sim. quando ele estiver carregando para uma transportadora, o RCV tem que ser pago pela transportadora. Hum. E esse produto que a gente está fazendo, na verdade, é o RCV para quando ele está descarregado. Ah, tá. Entendeu? Mas Mas só aí que já cobre fica, também se fica ele está constando. com. Vai constar, porque a NTT vai consultar lá o registro dele. Ah, tem RCV, não quer saber se está carregado, descarregado. Tem RCV. Sim. Diferente, está carregado, descarregado. Sendo É um simples, né? transportador como o Sim, TAC, ou seja, ele não é contratado de uma outra transportadora, porque ele não aí vai o usar esse RCV é dele seguro, né? também, ele é Ele não vai obrigado. usar. Ele não vai usar. Como que não, Júlia? Quando ele for o transportador, ele não está sendo Mas ele subcontratado, é vai. ele. Não, mas ele não vai averbar nada. Se ele é subcontratado, quem averba é o contratante. Sim, mas quando ele não é subcontratado, quando ele faz o frete Não, direto, mas aí ele é transportador, né?
O, Sim, mas ele o TAC não, o TAC ele vai agregar o caminhão em algum lugar e esse lugar já tem esse seguro só, ele tem que fazer para ter na NTT dele, ele não vai usar esse seguro, é só para inglês ver mesmo. não vejo bem assim, mas tudo bem. Então, é o que eu entendi, que inclusive eu conversei com o Walter da Ventura e ele me explicou isso. Ou seja, por mais que o subcontratado tenha seguro e ele já verba essa carga, e essa carga que esse transportador vai transportar já está assegurada, a NTT quer que esse transportador também tenha esse seguro na sua NTT. Mas ele não vai usar, não vai averbar. Isso tá muito ainda nebuloso, né? Tudo. Até a gente conseguir estar 100%, vai Que tudo, as leis brasileiras demorar. são nebulosas, né? Não foi isso que eu li, que eu entendi, Paga o toda a leitura da lei. por de isso você todas as paga 50 tipos de imposto aqui quase. Daí tu paga, tu declara imposto de pessoa jurídica, tu declara física, daí tu declara daquilo que tu já pagou e tu paga de novo e de novo. Mas enfim, mas é isso aí, mas ele me explicou isso. Subcontratado tem que ter O o seguro Walter, né? só para constar. Só para constar. Para a NTT dizer, você pode rodar, porque na tua NTT consta que você tem a pólice. Agora, quando esse cara bater, E quando esse cara bater e se danificar a carga, quem vai acionar vai ser a própria transportadora que ele carrega. Ela já paga. Não, mas esse aí é um outro seguro que você está falando. O da carga é outro. O RCV não é da carga. O RCV, de qualquer forma, quais as coberturas que ele vai ter dentro dessa pólice por R$189? Do RCV ele vai ter danos corporais e danos materiais causados pelo cavalo, pelo implemento ou pela carga que ele transporta. Tá, mas qual o valor dessa cobertura? 50 mil? 240 mil para danos corporais, mais ou menos, né, André? E vai chegar a quase 250, né? E 150, mais ou menos, para danos materiais. Aí fica... E no caso do RCV... Mas não resolve, né? Da ESE, estando carregado ou descarregado. Tá, sim. Mas, assim, esse valor é muito baixo, né? Para caminhão. É o valor que está expresso na lei. É o mínimo que o cara tem que ter. Se passar, então, daí ele aciona o seguro que ele tem com a gente, no caso de terceiro, de RC. Como? Se passar desse valor, ele aciona o outro seguro que ele tem com a gente, ali de RC. Sim, ele pode fazer complementares, mas que não é obrigado a fazer por lei, né? Ele pode ampliar o primeiro esses risco valores. Fica com eles, né? Mas não... o conceito que a gente está trabalhando é de primeiro e segundo risco, Júlia. Para esse público, né? Ou seja, primeiro risco é o obrigatório, né? Sim. E o segundo risco vira o RCF, né? Eu acho que para a cooperativa é bom, né? Porque aí pode acionar primeiro a pólice de RCV, então. E aí, se faltar, complementa com... É isso, né? Pode? Ou não? Então tá ótimo. O segundo risco entra assim, né? Minha franquia é 150 mil para danos materiais, né? Pois é, muito pouco para caminhão, né? 150 mil é o valor de um causado carro. a terceiro, né? Também não é tão pouco assim, né? Não, porque hoje a gente está vendo que os caminhões estão batendo mais em carro leve. É incrível. Tá pegando muito carro leve. Pois é, mas 150 mil... 150 mil é um carro popular. Tem muita gente que anda com carro popular. Depois o Rodrigo pega no seu pé aí que você tá trocando de carro. Eu tava tentando ficar quieto no bullying. Puxa, primeiramente, 150 mil ser um carro popular, nós estamos ferrados, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que cuidar isso, Júlia. É que a questão é a seguinte: esse é o valor definido pela lei
que é obrigatório ele ter. Sim, Fora isso, entendi. que é o segundo risco, Aí o ele pode céu é o contratar limite. valores Quer maiores ali fazer também. 2 milhões contra RCV? terceiros? Uhum. É terceiro mesmo. Não, tá certo. Então, fazer o obrigatório, digamos, só para constar ali. Então, Porque é uma exigência, né? Uhum. então, Júlia, essas são as nossas frentes. Vamos começar por isso. Vamos ver. O André vai ver o que a gente consegue embarcar aí na nossa trilha de venda padrão, né? E a Celina vai nos ajudar aí a criar um grupo para começar a buscar algumas outras informações, saber como é Uhum. que a gente fica com uma memória aí do que a gente está trocando com esses leads que a gente está te passando e das coisas como um todo, para a gente começar a criar uma inteligência para a gente poder olhar dados com uma forma um pouco mais crítica, né, do que a gente olha hoje, né? Uhum. Hoje a gente sempre olha com grande dificuldade, né? Eu acho que dados são, eu não, né? Todo mundo diz dados são um novo petróleo, né? Então, só que a gente não consegue Sempre refinar foram, isso. Hã? Sempre sempre foram, foram. né? Sempre foram, né? Mas hoje eles estão mais acessíveis e a gente na Autobem usa muito pouco, né? Sim. Então é Na isso. minha equipe, a gente usava dizer, né, que como você torce, aperta, xinga os dados que eles acabam te confessando alguma coisa, né? Aí Uhum. tinha um cara que dizia assim: ah, mas torturar é fácil, qualquer um confessa qualquer coisa com tortura. Aí tinha um cara da minha equipe que dizia assim: ah, mas depende do torturador. Então, quer dizer, sempre foi uma coisa preciosa, mas realmente hoje a gente tem uma avalanche grande, uma maior facilidade de obter dados do que se tinha há alguns anos atrás, né? Uhum. Sim, Aí o com desafio certeza. é saber interpretar os dados, né? Exato, que é a tortura, né? Hoje É, hoje um cara da CBN, hoje um cara da CBN estava falando sobre isso, um médico lá, né? Sabe aquele colete que os jogadores usam por baixo? Sim, Aquilo parece ali, um top. exatamente, aquilo é um transmissor que nas seleções, os jogadores das seleções usam, inclusive quando estão nos clubes, porque aquilo manda coisa de esforço, fadiga e tal, não sei o que, não sei o que. Legal. E, e, Olha que e, legal. e o Não pessoal usa sabia dessa. isso, o pessoal usa isso inclusive para definir quem convoca, quem não convoca, quem escala, quem não escala, põe no segundo tempo, deixa entrar, aquela coisa toda. Ele estava falando, e isso é super bem visto, né, na medicina esportiva. Só que teve um jogador, não sei de que seleção, que ia sair do time, porque os dados dele estavam correndo muito menos que os outros e tal. Aí os caras, tudo dado meio anonimizado, né? Os caras foram ver quem era o craque do time. E aí o cara falou, ele corria menos do que os outros e tal, mas ele estava sempre no lugar certo, na hora certa. Ou seja, ele tinha um puta senso de oportunidade. Ele corria menos porque ele sabia onde estava o jogo, então ele não ia, sabe? Ele E aí o era cara tava, estratégico. e aí ele falou, até ele usou uma expressão que eu não me lembro agora correta, mas era do tipo assim, você é o senhor dos dados, e não o escravo dos dados, né? Então os Sim. dados podem te indicar Imagina caminho os para você. dados do Haaland. Imagina. Pequenininho, né, o garoto? Rodrigo, Imagina. tu falasse isso, eu me lembrei, lembra do Flávio, lá do Pelotas, que estavam Sim. querendo demitir, porque o cara era mais velho, né? É. Aí, primeiro jogo do nosso time lá, o cara me faz 2 gols nos primeiros 4 minutos de partida, gente. Viu? Por quê? Porque é, ele era mais velho, tinha senso de oportunidade, corria menos que os outros, corria, né, Rodrigo? Mas tinha um mas ele senso era de estratégico, oportunidade né? incrível. Para quem Deu não sabe, uma. Estratégia. a Celina era gerente esporte, era gerente do clube, viu? Ah, é? Sério? Isso mesmo. É. Ela entrou no banheiro no chat assim, desculpa, gente, eu não tô olhando, eu não tô olhando. Eu só queria falar com o treinador, eu não tô olhando. Eu não entendo nada de futebol.
Nada, zero. Eu entendo, sei quem são os jogadores e o que eles fizeram. É aquilo que é o Não, eu meme lá da também não, internet, Júlia, né? de Eu sei futebol que. eu não entendo, mas eu tive que entender de fazer uma partida acontecer, né? Que é Ah, sim, diferente, né? claro, né? Ah, Você tá, tem era que. gerenciar o time, né? Mas quem me Sim. botou nessa quente aí, né? O Rodrigo Aguiar, né? Ah, tinha que Sim. ser, né? No time, no clube, era a Dama de Ferro. Olha, O chique, pessoal hein? tinha. Vocês precisavam ver uns caras 2 metros de altura. Chegava a Celina pequenininho. A Celina só passava tipo a Edna Mode lá. Na morte. Ainda bem que o pessoal gostava, né? Valeu então, pessoal. Obrigado aí, viu, Júlia? Valeu. É, eu Obrigado, gente. agradeço Até mais. vocês. Valeu, Beijo. prazer em te Celina, ver, tá, Júlia? Tchau. tu Pra cria o ti grupo também, aí fiquei e nos feliz ajuda a de te manter ver. o ritmo? Sim. Tá bom. Até mais, Valeu. gente. Até, tchau, tchau. Tchau. Tchau.